eu me lembro que eu conversando uma vez com o Bruno do Morada, e ele contando que ele estava conversando com o Danduque, que eu não sei se você é familiar com esse nome, mas ele é um ancião americano que viveu no Brasil há muito tempo atrás. Ele foi praticamente o ativador daquele avivamento que houve em Belo Horizonte, que surgiram David Keelan, Cirilo, Judson, Diante do Trono, Nívia Soares, enfim, essa turma se reunia numa casa e ficava simplesmente experimentando Deus e enfim, chacoalhou o Brasil em termos de adoração. E o Bruno perguntava para o Danduque, aí, o que é que o senhor vê Deus fazendo? Ele falou, cara, você está me perguntando de adoração? O Brasil já aprendeu a adorar lá atrás. Não é a respeito de adoração que está acontecendo agora, é a respeito de ensino. É a respeito de ensinar a palavra. E o Bruno vira para mim e fala, e aí eu percebo que você já não viaja com banda a uma cara, fica só pregando. O Gustavo, o Guga, está só pregando, já não ministra louvor, já tem um tempo. E cada vez mais Deus está atraindo gente para a palavra, 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 para a palavra. Cara, não interessa se você é músico, mas palavra. Não interessa se você é um professor, se você é um médico, se você é um dentista, se você trabalha na prefeitura. Palavra. É tempo de estudo. É tempo, se é uma estação favorável ao ensino, é uma estação favorável ao aprendizado. Assim, meus olhos sempre tiveram nos mestres. Eu sempre olhei para esses caras. Eu me lembro quando eu aceitei Jesus, eu via, por exemplo, pastor Silas Malafaia pregando. Eu falava, mano, o cara não abre a Bíblia, velho. E tipo, ele sabe a Bíblia de cor, ele recitava capítulos inteiros da Bíblia. Eu falava, mano, os caras sabem muita Bíblia. De ver pastores como Gesiel Gomes, mano, um ancião, 2h30 pregando incendiado, porque ama a palavra, e você senta na mesa com ele, é palavra, palavra, palavra. Meus olhos sempre tiveram nesses caras. E eu começo a entender, o tempo vai passando. Eu estou na porta dos meus 50 anos. Eu falo, cara, Deus está me trazendo naturalmente para um período em que agora, crente precisa de um número profético para tudo, né? Mas assim, o sacerdote servia no templo até os seus 50 anos. A partir dos 50 anos, o trabalho braçal acabava, ele passava por uma fase de ensino. Então, eu me agarro com esse número e falo, cara, eu preciso agora abraçar o que está vindo sobre mim, porque o novo de Deus, para mim, é isso. E entender, cara, o Brasil, a igreja cresceu, a pandemia foi muito evangelística, as igrejas estão lotadas, velho. O que parecia que ia zoar tudo, não zoou. Não tem como zoar o que Deus está fazendo. Então, agora é hora de sala de aula. É hora de voltar para esse ambiente de quadro negro, de você escrever com giz, cruz, batismo, enfim, ensinar tudo de novo. Porque chegaram multidões que não sabem nada. E não tem obrigação de saber se ninguém ensinou. Como vão crer se ninguém pregou? E como, enfim... É preciso ensinar, é preciso um tempo de ensino. Ou seja, cara, nós somos a igreja brasileira, e a igreja brasileira, então, pouco tempo de história já viu demais. A gente já viu avivamento demais, a gente já viu derramar de evangelho, a gente já teve Billy Graham lotando Maracanã. Antes do Descende, o Billy Graham já lotava estádios no Brasil. A gente já teve manifestações de cura, a gente já teve, derramar de cura e libertação. Eu não sei, um tempo atrás, quando eu aceitei Jesus mesmo, todo culto tinha uma demonhada manifestando. Muito demônio manifestando. Nunca mais vi um demônio manifestando. Não estou com saudade, mas nunca mais vi demônio. Nunca mais vi um demônio manifestar. Nunca mais. Ou seja, mudou a estação. Isso me fala de um perigo, porque parece que as pessoas estão tão demonizadas já na mente, num jeito de abrir, que o bicho pode ficar jogando videogame lá, que, enfim, o povo já está tudo demonizado mesmo. O diabo fala, não precisa mais nem entrar naquele ali. Mas é sério, é um jeito de pensar, é uma forma de pensar tão demoníaca, que o diabo não precisa mais nem entrar. É uma guerra ideológica que a gente vê hoje. É na mente. Então, se é na mente, é uma época de ensino. Medita. Enche teu coração, tua cabeça com palavra, palavra, palavra. Como é que eu me blindo? Qual é o capacete que me blinda? É o da salvação, cara. Eu preciso da palavra. Então a gente está num ambiente como esse, que a gente já viu cura, a gente já viu avivamento de louvor, a gente já viu libertação, a gente já viu um monte de coisa. Mas o que eu percebo, pelo que o Salmo 23 está me dizendo aqui hoje, é que a chave para atravessar esse tempo não é a respeito do poder que eu já vi, não é a respeito dos arrepios,
não é a respeito do pó de ouro caindo do céu, dos dentes de ouro na boca. Talvez seja a respeito de disciplina. Por quê? Esse cara vem andando com Deus. E parece que ele está só curtindo Deus. Porque, deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente por águas tranquilas. Cara, dentro dessa experiência, existe um ensino. E qual é o ensino? O Senhor é bom. Em todo tempo Ele é bom. Porque no final do Salmo, o salmista dizendo que ele aprendeu. Certamente, bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Não está falando só de futuro, está falando, me seguiram até aqui. Tem me seguido desde lá. Então me seguirão. Ou seja, está falando que esse cara aprendeu algo. Bondade e misericórdia me seguirão. Ok. Veredas de justiça. Justiça fala da vontade do Senhor. Fala de você aprender algo que é justo, que é exato, que não tem falta. Ou seja, no momento que eu caio para dentro do vale da sombra da morte, o vale da sombra da morte, eu não sei se você entende isso, mas o poder da morte é o medo. Quando Deus diz para Adão, não coma dessa árvore que está no meio do jardim, porque no dia que você comer dela, certamente morrerás. Ou seja, você vai ativar a morte se você comer dela. Adão comeu e não morreu, mas ativou a morte. E no momento que ele ativa a morte, qual é a primeira coisa que ele experimenta? Medo. Quando Deus aparece, ele se esconde. Deus fala, onde é que você está? Ele fala, estou aqui, o que você está fazendo aí? Ouvi o som dos teus passos no jardim e tive medo. Ou seja, quando a morte é ativada, o medo aparece dentro do coração do homem. E o medo é o governo da morte. A morte governa a humanidade pelo medo. Ou seja, você entra num ambiente onde tudo te inspira medo. É o vale da sombra da morte. O som é de medo, o cheiro é de medo, a temperatura é de medo. É tudo medo. Ou seja, a tentação é para que por causa do medo você volte atrás e saia correndo. Mas ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei. Uou! Esse cara está quase aprovado. Porque no ambiente de medo ele não tem medo. O medo não domina esse cara no ambiente onde o medo reina. E por que ele não tem medo? Ele diz, porque tu estás comigo. Ele sabe. Ele não está vendo. Ele não está sentindo. Mas ele sabe, tu estás comigo. Em outras versões diz, não temerei porque sei que tu estás comigo. Então fala de algo que eu aprendi nesse tempo todo andando com Deus. Eu sei quem Ele é, eu sei que Ele está comigo. Agora, qual é a prova? Então fala de dois instrumentos de um pastor. A tua vara e o teu cajado me consolam. E cara, eu nunca consegui imaginar uma vara e um cajado sendo consolo. Porque a gente sempre, ainda mais nos dias de hoje, não pode dar um tapa no menino, no seu filho, né, eu digo. Ainda mais uma vara e um cajado. Você está fazendo com esse menino? Está espancando? Não, estou consolando ele. Não, a gente não vê dessa forma, né? Mas ele diz, a tua vara e o teu cajado me consolam. No original essa palavra quer dizer, eles me dão segurança. Me dão conforto. Então eu começo a meditar, Senhor, o que significa a tua vara e o teu cajado sobre mim num ambiente como esse? E perguntando para o Senhor, a resposta veio bem simples, ou seja, a vara e o cajado representam disciplina. A disciplina do Senhor, aquilo que você aprendeu com Ele, isso te mantém no prumo. Isso te faz atravessar esse caminho. É a tua vara e o teu cajado. É a disciplina que me mantém firme, seguro, confortável, sabendo que Ele está comigo. Então, é uma época de um culto realmente racional, como diz na Bíblia. Não é mais a respeito de você simplesmente vir para a igreja para fritar. Por quê? É muito legal ver isso. Mas a gente está num ambiente onde Paulo, por exemplo, não tinha problema com crack. Ele não teve que escrever nada a respeito de cocaína na Bíblia. Era no máximo uma galera que bebia demais, mas assim, não tinha, não era pedra, não era, enfim, não era os BO que tem hoje. A gente vem numa geração onde todo mundo
Todo mundo não, mas a maioria estava escravizado de experiências. Então as pessoas vêm para a igreja atrás de experiência. Tá, e se Deus quiser que você não tenha experiência alguma, só saiba. E se a manifestação do Senhor nesse tempo não for a respeito de você ficar chapando, for a respeito de você se alimentar dele. Ele está nos dando disciplina. Cara, quando tudo parou, quando tudo fechou, eu não sei o que aconteceu contigo, eu sei o que aconteceu comigo. Eu me assustei porque você é ministro, você está sempre pregando, viajando para pregar, viajando para pregar. Pregar é que nem um músculo que está ativo. Se você está correndo, você corre bem. Se você não está correndo, você vai correr, você corre mal. Você está pesado, as pernas não estão fortes. Pregar é a mesma coisa. Você está pregando, mano, você está afiado. Agora, você para de pregar um tempo, você voltar a pregar, meu Deus do céu, é enferrujado o negócio. Então, assim, eu estava no ativismo, no sentido bom da palavra, estava em atividade, e de repente você fala, cara, vai tudo parar. Eu me sondei e perguntei para o Senhor, como é que vai ser a minha vida com Deus agora, sem a atividade? E, cara, para o meu espanto, o meu bom espanto, foi uma época em que meu devocional foi para níveis que eu nunca tinha experimentado antes. Meus períodos de leitura bíblica, pô, eles voaram de adorar a Deus em casa, enfim, de não depender de absolutamente ninguém para adorar a Deus. Porque, e se esse tempo não passa? Você nunca mais vai adorar o Senhor? É um tempo de, meu irmão, não tem quem ore por mim, ora você. Não tem quem leia a Bíblia para mim, leia você. Não tem, adore você. Faça da tua casa um lugar de adoração. Ou seja, é um tempo em que Deus nos deu tempo. A gente sempre reclama do que a gente perdeu nesse tempo, mas não agradece pelo que a gente ganhou. Cara, você ganhou tempo para botar a casa em ordem. Muito tempo, aliás, tempo até demais para botar a casa em ordem. Você foi proibido de se relacionar com as pessoas do lado de fora, mas você foi obrigado a se relacionar com as pessoas do lado de dentro. E você acha que Deus estava aonde enquanto estava todo mundo dentro de casa? É o convite do Senhor. Quando a gente fala, qual é meu chamado? Você pensa que o seu chamado é vai. Não, o seu chamado é vem. Quem chama fala vem. Chamado é vem. Ou seja, é um convite do Senhor. Meu pastor falou disso uma vez que eu achei fantástico. Uma coisa a respeito do lugar secreto, quando você chega, Deus já está. Você não convida Deus para o lugar secreto. Tu, quando fores orar, não faça como os fariseus hipócritas, que gostam de orar em pé nas praças, nas sinagogas, para serem vistos e ouvidos, porque eles já receberam sua recompensa. Tu, porém, quando for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, porque o teu Pai, que está em secreto, vai te recompensar. Ele já está lá te esperando.